Fala, galerinha, mais um Pode Prosear começando, né? A gente hoje aqui tem uma presença top demais, um advogado, José Pascoal, né? Um cara totalmente profissional, né? Ele é advogado, professor universitário agora, tá aí nessa nova desafio. E aí eu te pergunto, me conte mais sobre você, porque é o que eu preciso saber, né? Saber sua história. Cara, que honra estar aqui e agora na frente das câmeras. Já estive aqui antes, na oportunidade do seu papo com a Laudecir, e estive nos bastidores acompanhando todo esse papo, essa desenvoltura dessa galera aqui top. Primeiro quero cumprimentar você, mineiro. Obrigado. O Douglas aí, tá dando todo o suporte técnico, show de bola. É um prazer imenso estar aqui trocando essa ideia com você, esse nosso papo. E assim, minha vida ultimamente está cheia de desafios e esse é um dos desafios que foi me colocado no caminho. E assim, estou me colocando à prova e aqui estou pra gente bater o nosso papo show de bola. Eu vou fazer uma pergunta que eu fiz pra Laudecir lá atrás pra você. Ui. É mais difícil ficar aqui atrás das câmeras, né, que a gente tá aqui entre a gente, dar uma aula, ou numa audiência, que é o seu habitat nacional mesmo, né? Seu habitat normal. Mineiro do céu. Olha, eu não posso nem falar que, assim, toda situação você tem um frio na barriga. E, assim, as audiências, toda audiência que eu faço ainda, eu sinto frio na barriga. Todas as aulas que eu dou, eu ainda sinto frio na barriga. E tô aqui sentado com frio na barriga, mas aquele negócio bom, aquela energia boa, gente. Mas isso que é gostoso, né? Eu falo que quando a gente tá sentindo esse friozinho, significa que a gente tem o tesão ainda pra fazer aquilo. Né? Eu falo todos os dias que, por mais que a gente faz essa prosa gostosa aqui, essa resenha boa, que eu ainda, todo dia é uma novidade, porque você tá contando a sua história. Você vai contar a sua história. E contar a história, gente, da pessoa significa o quê? Significa que ela tá disposto a falar tudo dela. E isso pra mim é muito importante. Eu falo que não tem história insignificante. Tem história que é o quê? Que não está no momento certo de ser contada. Eu falo que ainda não está pronta a história, né? Esse é o diferencial de tudo. Mas, cara, eu falo assim que no dia quando a gente trouxe a Laudecir, né? Que você veio também e tal, aquela coisa da hora que ao mesmo tempo tinha tudo para dar errado também no início, porque foi... na época a gente gravava com o celular ainda, né? Então era uma coisa meio que amador, literalmente. Agora a gente tá começando a profissionalizar e, se Deus quiser, até o final desse mês ainda a gente vai estar no nosso estúdio. Se Deus quiser, vai estar dando tudo certo aí. E eu vou falar uma coisa pra você, cada vez melhor. Hoje, você que tá aqui desse lado, que a Laudecir disse nos bastidores pra você lembra, né? Sim. Vai ser mais demorado e mais difícil do que tá lá atrás. Aí você fala, não, esse é normal. É tranquilo. E olha, Laudecir, dá um friozão na barriga e assim, vou convalidar aquele nervosinho, mas assim, é top demais, gente. É top demais. Mas assim, vou tacar uma bomba já pra você. Manda lá, eu falo ver. assim que não é fácil. Hoje você e a Laudecir são sócios, você está com 2 escritórios, isso, né? 2 escritórios aí que tá bombando. Como tá essa vida sua, cara? Porque 2 escritórios, vida de professor ainda de universidade, que não é fácil, né? Aguentar aí, não sei se por agora já voltou às aulas ativas ou tá online ainda, não sei como é que tá. Você vai explicar isso aí pra gente. Mas como tá essa vida sua, essa atividade sua, toda a corrida aí? Mineiro, foi o que eu disse pra você quando você me chamou. E assim, do nosso último encontro, da última vez que eu tive aqui, então a gente tava abrindo o segundo escritório. E agora a gente está com esse segundo escritório rodando, com os 2 escritórios rodando com a nossa equipe ali. E assim, estamos na fase de ajustes, estamos ajustando lá. E assim, é uma situação que nós nos colocamos à prova. E aí casou de toda essa situação ainda aparecer essa oportunidade, que eu digo que é uma oportunidade de Deus, porque de fato era um sonho que eu tinha desde sempre, de lecionar e estar ali à frente com uma turma. Então assim, gente, foram vários episódios que hoje eu, sim, sou grato, e é de fato uma situação que eu já sonhava há tempos e hoje eu vejo acontecendo, é maravilhoso. Aí você vê que é uma história, é dedo de Deus isso daí. Não, é que eu falo, mas para isso acontecer, você foi fazendo acontecer. Você o quê? Você plantou lá, você regou, você foi fazendo as coisas acontecer. Para você chegar a ser professor, alguém lá atrás viu. Exato. Né? Alguém viu sua desenvoltura, viu como é que você ia, né? E além de tudo ainda, tem um detalhe que as pessoas talvez não saibam,
né? Você tem um livro, você tem dois livros, né? Você tem 2 edições, na realidade, né? Isso. Me conte um pouco desse livro aí, porque eu sou bem sincero, eu não gosto muito de ler, mas eu tô aprendendo a ler. Eu falo que eu tô aprendendo porque tem uma diferença entre você saber e você aprender. Porque quando você aprende, você automaticamente você absorve, né? Você absorve, eu mesmo agora deixo sempre o livro lá no meu carro lá, eu já terminei o outro, eu já tenho que buscar outra agora. Tô esperando, eu quero um desse aí, viu? Eu vou querer uma edição, você pode ter certeza, porque acho que livro de direito é sempre bom as pessoas terem em casa, porque não só para lado profissional também, tá, essas coisas, mas também para ter um pouco de conhecimento, né? Conhecimento você adquire, né? Você não compra, né? Você adquire literalmente. Mas me conte um pouco também dessa vida de escritor aí pra você ver. Então, exato. E aí o que acontece? Essa ideia do livro, então, ela vem lá dos bancos da pós-graduação, da minha especialização. É um projeto da turma ali, do coordenador que encabeçou essa ideia e desenvolveu ali com os alunos. Então, nós temos ali artigos científicos que nós tratamos especificamente de processo civil, porque essa é a minha área na especialização. Uhum. Então, a gente desenvolveu ali artigos científicos onde nós tratamos de temas. E dentro do Código de Processo Civil, nós temos vários capítulos que tratam do procedimento em si, dos processos judiciais. E aí, cada especializando lá, todos os alunos ali que se dispuseram a isso. A gente, então, fez esses artigos científicos, reunimos esses artigos e, em parceria com uma editora, a gente publicou. Então, aí tivemos essa publicação. Que da hora. Tá partindo agora para a 3ª edição, o livro. Olha só. Então teve a 1ª edição, onde eu não estava ainda na especialização, então eu participei da 2ª e da 3ª edição, e agora tá saindo a 4ª, na verdade, gente. Nossa, tá? Então, na realidade, o livro é bom pra caramba. Não, Porque, assim, pra ter 4ª edição, significa que o livro não é qualquer livro, não. É top demais. É um trabalho bem legal que o coordenador, o professor Geraldo Fonseca, quero mandar um abraço para ele ali. Top demais, ele faz um trabalho muito legal próximo ali dos alunos e essa questão, né, gente, esse trabalho intelectual assim, então assim, da especialização, né, porque a especialização em si, ela é uma atividade ali de pesquisa que você faz, então você adentra dentro dos institutos a fundo, porque a faculdade, a graduação em si, poxa, gente, são 5 anos a graduação e hoje estando do outro lado, agora lecionando, eu vejo que de fato até alguns alunos já me colocaram isso, que é aquela questão de você vomitar conteúdo. E assim, a gente vê que é uma coisa, é muito conteúdo para pouco tempo. Então, assim, a gente está falando de 5 anos de uma graduação de direito, só que a gente tem inúmeras áreas lá. Então, a gente tem direito penal, direito civil, você tem direito constitucional, consumidor, ética. Então você tem muita matéria, você tem é uma graduação muito densa. Então você tem muito conteúdo para pouco tempo e assim, inúmeros institutos, e aí quando você entra numa especialização, você faz um recorte, então aí você recorta aquela área e aí você acaba estudando os institutos a fundo. E aí você consegue ter melhor assimilação e vendo, assim, tudo desenhado num mapa. É extraordinário essa questão. E o estudo... que, na realidade, quando você aprofunda num tema, né? No caso, vamos dizer, hoje, por exemplo, eu vim para conversar com você, igual eu falo, eu faço todo um estudo da pessoa. Eu não vou chegar aqui, tô nem aí, eu não sei de nada da pessoa. Não, eu gosto de saber o básico da pessoa para ela poder me contar a fundo dela, né? Porque automaticamente eu sabendo o que eu preciso os temas na hora que eu vou, né, chegar a comentar com você, igual, por exemplo, do livro. Eu não tinha a mínima ideia que era essa relação que você tinha falado. Tinha sido logo no início, né, quando você estava na faculdade ainda, um processo que você estava começando, né, de estudo e tudo, que provavelmente era para sua tese, né, alguma coisa assim do tipo. Então, assim, você vê como é que são as coisas, né, de uma tese já tá em 4ª edição. Exato. Então nossa, é magnífico, é magnífico. E agora eu vou te fazer mais outra perguntinha básica, né? Porque a gente fala assim que o tal do direito, né, tem que fazer direito. O direito tem que fazer direito. Você tá com 2 escritórios. Você tá com dois escritórios, você e a Laudeci. Hoje, vocês têm uma equipe formada por quantas pessoas hoje? Tá, então a gente, dentro do escritório, nós temos 3 pessoas. Então nós temos lá um advogado que é parceiro dentro do escritório e nós temos pessoal que trabalha externamente, tá? Que aí depois nós temos outras 3 parceiras que aí são parcerias. Por quê? O que nós vimos hoje no escritório? E assim, trabalhando bem, a Laudecir trouxe esse lado empreendedor e a gente acaba desenvolvendo essa questão. Porque a gente pensa, cliente,
se você é advogado para resolver um processo, esse não é o nosso projeto. Por quê? A pessoa, o cliente, ele tem uma necessidade hoje, mas assim, ele pode ter outras necessidades e necessidade de outras áreas. E se você for querer abraçar o mundo, acho que o advogado tem aquela questão de ser o advogado generalista. E isso é natural para começo de carreira. Só que hoje a gente começa, com o tempo, a gente vê a necessidade de se desenvolver e afunilar para você desenvolver em uma área, e a mesma questão de uma especialização. Por quê? Quem muito sabe, quem tudo sabe, não sabe nada. Entendeu? E aí a gente vê essa necessidade na prática mesmo, de você otimizar o seu tempo. E é onde a gente acaba encontrando a questão de você se especializar, de você se dedicar exclusivamente a uma área. É claro que isso é o tempo que vai te colocando nessa questão. Por exemplo, para frente que eu trabalho hoje, foi de fato a prática que me colocou nessa situação. Então, aí nós temos os outros advogados que trabalham frente às outras áreas por uma necessidade que nós encontramos. Então, a gente tem aqueles clientes que são fidelizados, só que o cliente ele vem com uma situação civil, por exemplo, com um divórcio, só que amanhã ou depois ele tem um problema criminal ali, e a gente sentiu a necessidade de ter essas parcerias. Por quê? É de fato aquela situação do network que você tem dos braços, então você acaba ampliando ali o seu campo de atuação e você acaba atendendo o cliente, porque o cliente, gente, ele cria um laço com você e a gente entende que isso daí é reciprocidade, você tem que atender, é uma fidelização, né? Exatamente. A fidelização. Então, eu vejo muito isso aí, nesse quesito, igual você falou assim, na mesma hora que você tá no civil, você vai pro criminalista, porque hoje tá acontecendo muito disso, né? Mesma hora que você faz um divórcio, a pessoa não aceita o divórcio, vai querer matar a pessoa. E aí já vira um criminalista. Então é bem mais ou menos, é tudo uma coisa ligada à outra, né? Eu falo que eu já comentei isso atrás, e até minha irmã mesmo fala, o direito em si, ele não é focado numa área só. Não é focado só num assunto. Você acha que você menos imagina que seja o direito, né? A faculdade de Direito, ela abrange muitas coisas, né? Hoje, por exemplo, você tá dando aula, né, na universidade lá e você tá em qual matéria que você tá? Eu tô lecionando Direito Civil. Eita. Que é, assim, um mega desafio, porque dentro do Direito é uma das maiores matérias que tem. Então, é a matéria que você tem do primeiro semestre, aí dependendo da grade da faculdade, é até ali o 7º semestre, 3º, 4º ano da faculdade, porque é uma matéria muito extensa. O direito civil, então, ele vai abarcar ali desde o nascimento, quando a gente for tratar da personalidade da pessoa, ele trata sobre casamento, ele trata sobre sucessões, sobre contratos. Então, é de fato aquela questão do dia a dia. E direito civil, assim, é apaixonante. Você deu a deixa aí pra mim falando de contratos. E não posso deixar bem claro, né, que a gente tem uns contratos aqui que a gente fala, né? A gente tem os nossos patrocinadores, né? Então, assim, gente, eu quero agradecer mais uma vez os Biscoitos de Minas, né, que o Biscoito de Minas como diz, é o Biscoito de Minas, o sabor que você gosta, o sabor que a gente gosta. Tem aqui o fécula de mandioca, né, que a gente já fala, toda vez eu falo a mesma coisa, porque é de lei, né, o biscoitinho quebra-quebra, que hoje a Selene lá, minha vulga, minha mãe, né, e meu pai lá, eles mandaram, e tem um pãozinho de cebola, né, então assim, gente, vai lá, vai estar aí o QR Code, eu acho que vai estar aqui, né, o QR Code vai estar aqui em cima, ó, tá chique, eu tô usando aqui, chique já tá no QR Code, gente, e vai estar aqui também, a pessoa aí só, qualquer coisa entra na bio, que vai, o QR Code aí, gente, é assim, se você não tá com o celular assistindo o vídeo, não vai conseguir fazer o QR Code, né, isso aí deixa bem claro, mas o QR Code, o link vai estar embaixo lá na bio, só clica lá na descrição que vai estar lá, tem o Delícias da Paula, que ela mandou hoje um bolinho, que eu falei com ela, manda um bolo simples hoje, ela foi lá e enfeitou. Né? Ela falou assim, manda um pequenininho e meio só pra gente poder na degustada depois no final, que sempre é gostoso. E tá bonito, hein, gente? Tá bonito. Um cheiro, né? E a gente tem hoje o prazer, cara, de mais 2 patrocinadores. Hoje a gente tem o Thiago Consultoria Financeira, um parceiro nosso, que veio aqui, inclusive ele veio e deu entrevista pra gente, foi magnífico, eu conversei com ele, aí apresentei o projeto pra ele, ele gostou demais, né, que a consultoria financeira, as pessoas acham que é bolsa de valores, né? As pessoas acham que é só bolsa de valores, lá o trade e tal. Não é só isso, gente. O Thiago, ele ensina pra você desde o processo de início, de como funciona, que você pode investir com R$10. Literalmente, você pode investir com R$10, né, em fundos imobiliários, em outros fundos. Ele vai te explicar como que você vai ganhar dinheiro. Porque hoje em dia a gente tem a mania do quê? Perder dinheiro. Nossa, literalmente perder dinheiro. Isso é demais. Uma coisa de louco. Então, assim, gente, Thiago Henrique, consultoria financeira, gente, vai estar aqui também o QR Code dele, vai direto lá no link dele lá. Cara, o cara é fenomenal. Você tira todas as dúvidas com ele, porque assim,
se eu vou falar dele aqui, eu vou passar horas falando, porque eu sou suspeito de falar de uma pessoa que a gente gosta, né? Então, assim, graças a Deus ele tá aí com a gente. E o PJ Veículos. PJ Veículos é junto, ele também faz parte, ele também é dono lá da PJ Veículos, ele com a Érica, né? Eles acreditam nesse projeto, nós desde o início, a gente tava conversando, porém tem sempre uma coisinha ou outra pra gente resolver, e agora finalmente a gente conseguiu essa aí. PJ Veículos é uma loja, cara, que tá aí há mais de 20 anos no mercado. Uma loja que faz financiamento, vê o melhor crédito pessoal para você, vê também a questão de refinanciamento. Às vezes a pessoa está com uma dificuldade financeira e está precisando refinanciar aquele carro, vai lá e refinancia. Ele trabalha com todos os bancos e você pode ter certeza que os dois eles vão correr atrás da melhor parte financeira para você ter o carro. Porque eu costumo dizer, a PJ Veículos tá atrás de encontrar o melhor carro para você, cara. É sempre assim. Então, gente, se você tem aquela opção, se tem aquela vontade de ter um carro novo, procura eles que eles vão ser fenomenal. Inclusive, agora a gente vai passar em um vídeo aí, a gente vai ficar um pouco sumido aqui, que o Dog lá vai passar o vídeo lá de alguns carros lá que tá em destaque lá esse mês lá para vocês. Beleza? Voltamos de novo, né? Doguete lá já mostrou o vídeo, vocês viram os carros, tem aí, se eu não me engano, um Corolla, um Amarok e uma Toro, isso mesmo. Então, assim, gente, esses carros aí estão em destaque, porque tá em baixo KM, tem uma baita rodagem aí, e assim, em questão de rodagem que eu falo, em questão de segurança mesmo com a pessoa. Então, assim, procura a PJ, procura lá o Thiago, procura lá a Érica, que vocês vão ter um respaldo totalmente. Agora, vamos voltar aqui, o assunto aqui, que é com quem? Com o Pascoal, né? Boa. Você prefere chamar José ou Pascoal ou as pessoas como te chamam? Nossa, mineiro do céu, eu vou te contar isso daí. Cara, eu tenho tanto nome, nome. Ó, me chamam de José, me chamam de Zé, me chamam de Júnior, me chamam de Pascoal. E ainda vou te falar, tem uma história que, assim, é sensacional essa história. Porque os meus amigos sempre me chamam de Zé, de Zé, de Zé, de Zé. E assim, aí na minha vida profissional, quando eu comecei lá o estágio, né? E aí começaram a me chamar de Pascoal, por ser um ambiente, né, do direito ali, né? Um ambiente mais profissional, então acabaram que eu acabei adotando o Pascoal. E as pessoas me chamavam de Pascoal, Pascoal, Pascoal. E até que aí os clientes chegavam e falavam assim, é o Dr. Pascoal. Eu falei, gente... Aí a hora que eu chegava na sala... que era a pessoa mais velha. Exato. A hora que eu chegava na sala, os clientes, eles assim, não conseguiam esconder a surpresa. Porque falava assim, gente, como que esse rapaz novo chama Pascoal? O sobrenome, né? E aí eu tenho esse orgulho de levar o nome do meu pai. Então eu sou José Pascoal Canavese Júnior. E ainda eu levo esse Júnior ainda... As pessoas me chamam de Júnior ainda. Chama também. Na família ali. É tudo Júnior. Não, igual eu falo, igual eu, por exemplo. Eu Paulo Ricardo da Silva, é simples. Meu nome foi graças à minha irmã, que minha irmã gostava do RPGM lá, né? Gostava dele demais na época. Lá em casa é Silvestre, Sirlene e Samira. Todo mundo conhece. Só eu que quebrei a hegemonia com o Paulo Ricardo. E assim, eu falo pra todo mundo que minha mãe, por exemplo, minha mãe me chama de Rica, chama de Ricardo, chamou de Paulo, meu filho. Paulo Tora. Paulo vai apanhar. Ali. Vai apanhar. Meu pai, o que ele vem que vem na frente. Minha irmã já coloca os apelidos, né? A gente também coloca apelido. Na empresa já é mineiro,
né? Para alguns, como diz, os cargos hierárquicos já é mais Paulo, tá? Aquela coisa. Na rua também é Mineiro. E aí assim vai. Lá em Minas, por exemplo, lá é Ricardinho. Você falar assim, Paulo Ricardo, ninguém conhece. É tudo Ricardinho. Então, assim, tem bem isso mesmo que você falou, né? A gente tem vários nomes ao mesmo tempo sem saber. E aí você imagina eu, na época, quando eu era novo, né, estudava, na mesma sala que eu tinha Paulo Ricardo da Silva. Outro Paulo Ricardo da Silva. 2 Paulo Nossa Ricardo. Senhora. Era um problema, sempre era um problema com nota. Mas o meu José nunca tive dobrado. Porque então... José, gente, uma criança chamada José. Mas agora tá voltando, né? É questão de nomes, né? Agora é questão de nomes mais antigos, Joaquim, Antônio, José. Eu acho que tá voltando essa questão de nome mais antigo, né? E assim, gente, hoje eu. Poxa, amo meu nome, não troco por Professor Pascoal, nada. né? Professor Pascoal. Nossa senhora, professor JP, um abraço para meus alunos ali, show de bola. E na questão de lecionar, igual você tá lecionando, que você falou que para você sempre foi um sonho se você poder lecionar. Quando chegou o convite para você? Ou você foi atrás, chegou o convite, como é que apareceu essa oportunidade? Cara, é uma história que eu falei para você, gente, quando eu falo que é dedo de Deus, é porque a gente é algo que é inexplicável, né? E aí, de fato, então a gente tem a Laudecir, então, por exemplo, foi uma pessoa que ajudou muito nessa questão, porque eu sempre condicionei que falei, gente, para ser professor, nossa senhora, tem que esperar anos-luz de experiência, né? Para eu poder, então, passar a minha experiência para os alunos. E ela falou, peraí, vem aqui. Não é bem assim, não. Gente, o momento é agora. É o melhor momento. Tem que ser o melhor momento da gente, né? Exatamente. Não se sinta sem... acho que não tem uma coisa que você possa fazer na vida que você tem que esperar estar 100% preparado. Não, o momento é agora, gente. E aí, quando eu falo que é coisa de Deus, gente, é porque casou, assim, todas as situações. Encaixou. Exatamente. E aí, nós temos uma colega, a professora doutora Alexandra Manuel Garcia, então ela é coordenadora lá da faculdade, e aí eu recebi esse convite, e é o que eu falei pra você, ele veio, assim, ligado... Foi 2 semanas depois, menos de... A gente tinha quase 2 meses ali do segundo escritório aberto, então a gente estava naquela turbulência. Pega. Estamos ainda na turbulência, né? Vivendo essa adaptação nesse desafio, e aí vem essa oportunidade. Eu falei, gente, será que é o momento de eu aceitar isso? Eu falei, e aí você fica naquele conflito, né? Falei, poxa, será que é o momento de aceitar? Porque eu tô num outro desafio. E o tempo, né? Exatamente. E eu falei assim, agora vem esse outro desafio, e eu falo, gente... E aí você fala, poxa, será que eu sou merecedor de tudo isso? E aí você tem que tomar posse do negócio. E aí eu aceitei o convite. Poxa, tô ainda me adaptando. É um mega de um desafio. No começo, assim, nos primeiros meses ali, era tocando direto final de semana, preparando aula pra galera. E assim, virava. Então, assim, você trabalhava de segunda a sexta, dando aula de noite, e final de semana preparar a aula para você poder subir a aula, para o pessoal ter acesso à aula, a matéria que você vai dar antes de chegar ali no momento da aula. Então, poxa, e aí foi essa mais ou menos a história. Agora tá sendo presencial ou tá sendo online? Então, tá híbrido. Então tem o pessoal lá que... Então a gente tem as duas possibilidades. O pessoal presencial, e o pessoal que acompanha pelo virtual. Entendi. Porque o formato hoje da faculdade em si, então eles têm as disciplinas que são 100% virtuais e tem essas disciplinas que são presenciais, mas nesse momento ainda, pelo menos até o final do ano... Eu acho que o ano que vem já vai ter melhorado, né? Isso, e aí vai ter aquela situação do híbrido. Porque a gente ainda tem essa questão do presencial, né? E eu vejo assim, eu não sou contra essa aula, esse momento virtual, essa aula 100% virtual, mas eu vejo que o presencial a gente consegue ter uma assimilação melhor. É que na realidade eu acho que o virtual foi necessário, né? Sim. A gente foi obrigado. Muitas coisas a gente tem que fazer. Eu acredito também que muitas coisas vão se adequar pelo virtual. Eu falo que muito serviço vai ser em home office, com certeza, né? Que para muitas empresas multinacionais viu que foi em custo financeiro foi melhor e desenvolveu melhor também, eu vejo. Mas também acredito também que piorou também muita coisa. Né? A gente tem que olhar, tudo na vida tem o seu lado bom e o seu lado ruim. É uma balança. Você tem que tentar equilibrar. Tem que tentar equilibrar. Mas eu acredito que quando se fala, é igual, por exemplo, eu peguei, como que eu trabalho de motorista de aplicativo, né? Inclusive, semana que vem, a gente vai ter um motorista de aplicativo aqui com a gente, né? Vai ser contando todas as histórias que possam acontecer. Imagina, 2 motoristas de aplicativo também contando, vai ser muito engraçado, que tem muita história engraçada. Inclusive, eu peguei um veterinário,
né, um universitário, né, que tá fazendo veterinária, e ele falou comigo, eu falei assim, olha, eu fazia em outra cidade, mas ela só tava sendo virtual. Aí eu mudei pra cá, meus pais estavam morando aqui, eu mudei pra cá e consegui fazer como fala? Não é integração, não, que eles falam? A transferência pra cá, né? Sim. Porque aqui tava sendo presencial. Porque assim, não dá pra você cuidar de um ser humano sem poder examinar. Imagina um animal que você não fala, um animal que faz isso, faz aquilo, que você não consegue. Que eu falo que a parte do veterinário, eu acho que fica sendo mais complicada ainda que o ser humano, que o ser humano fala, né? E o animal você tem que tentar se adaptar a ele, né? E você imagina como que eu vou examinar um cavalo se eu não posso pegar ele? A prática ali, prática. Né? E é o que eu falo, por exemplo, aí que eu coloco a faculdade de Direito, eu sou um grande defensor disso, eu coloco que é uma das faculdades mais democráticas que tem. Por quê? Gente, tantas outras faculdade de medicina, por exemplo, a própria medicina veterinária, as outras faculdades em si, vamos tratar, por exemplo, de engenharia, você precisa ali de um investimento maior. E a faculdade de Direito não, gente. Você tem ali o livro, e hoje você tem esses livros virtuais, né? Você tem essas possibilidades aí que te dão. Então é o que eu falo. A faculdade de Direito, eu vejo ela como uma das mais democráticas que tem. Porque é questão de acessibilidade. Mas tem um problema nisso, eu não sei se você vai concordar comigo. Que por ser fácil demais, eu acho que tem poucos profissionais qualificados. Eu acho que... Eu penso dessa forma. Eu acho que quando tem demais... por exemplo, agora tá tendo demais podcast. Uma hora isso aqui vai virar, como diz igual meu pai fala, uma hora isso aqui vai virar um ninho que não vai ter onde mais a pessoa ficar. Mas é aí que eu falo, os melhores se destacam. Isso onde que os melhores se destacam. Então as pessoas chegam e falam assim, mas tem demais, não vai ter espaço pra... Mentira, gente. O sol brilha pra todos. Pra todos. O sol brilha pra todos. Prova disso vocês. Vocês estão com 2 escritórios, gente. Aí eu te falo, lá atrás, quando você começou esse escritório, o primeiro, você imaginava que ia ter 2? Você imaginava que ia dar dando aula? Você poderia imaginar que era um sonho seu. Mas você imaginava que ia ser... Eu sonhava, mas assim, de fato é aquela magnitude que chegou, né? E aí você viver isso daí, você fala, gente... É ver o negócio concretizar. E é que eu falo. E aí você tocou na questão que gente, é a persistência do negócio. E assim, se é um sonho seu, você não tem aquela ansiedade, aquele imediatismo. Porque acho que as pessoas... Eu vejo, pelo menos eu penso dessa forma, que as pessoas que se dizem que não dão certo é porque de fato não era sonho dela ali. Porque ela tinha um imediatismo, você tem aquela ansiedade de você ter um retorno rápido, então tá escolhendo a faculdade de Direito por quê? Porque você tem um propósito ali? Ok. Mas aí você tá escolhendo qualquer situação por dinheiro, por exemplo... Eu vi um vídeo esses dias atrás de um canal bilionário que chama. Foi até no Instagram, alguma coisa bilionária. Eu costumo dizer o seguinte, ele passou o seguinte, desse jeito. Tubarão anda com tubarão. Por que tubarão anda com tubarão? Ele tem um vídeo lá, que tem um cardume, aí ele só vê os 3 tubarões passando e os cardumes abrindo. Que significa o quê? Tubarão não tem medo de encarar nada, né? Então, a gente, por exemplo, você não teve medo de investir, mas outro escritório, lá no primeiro, foi um desafio, foi crescendo, foi melhorando, foi se adaptando, né? Sua vida está numa adaptação constante agora, novamente. Não só a sua, mas da Lau também, porque, nossa, ali também é uma correria danada, né? Meu Deus. Eu falo assim que, desde da entrevista que ela deu pra gente, da nossa prosa aqui, eu falo que foi um aprendizado muito grande com ela, pelas falas dela, porque ela te deixa pra cima. Ela te deixa muito pra cima. É uma energia, né? Nossa, é uma energia muito gostosa, muito boa. E você vê isso na pessoa, né? Você sente isso. Eu falo igual, por exemplo, quando eu tava conversando com você, quando eu chamei você, eu vou chamar ele. Aí eu pensei, eu vou chamar ele já no estúdio. Mas eu queria alguma coisa agora já... Por quê? Porque eu acho que vai ser legal. Eu vou sair de uma coisa que tava meio que sério, que eu tinha falado, e a gente já tinha conversado umas 2 semanas atrás, né? Isso, já tinha marcado, porque eu gosto de entrar em contato com a pessoa umas 2 semanas pra poder se alinhar, né? Tudo certinho. Eu vou, e agora? Vou chamar ele. Aí depois, no estúdio, eu vou chamar os 2. Porque aí vai ser uma Aí como diz, eu vou apanhar, porque vai ser todos que eu dormir. Né? E eu acho que é isso, essa que é a coisa, a pessoa ter a vontade, né? Igual você falou, a pessoa, a persistência, né? De chegar e não desistir. Cara,
Se a pessoa vai pra uma coisa pensando que vai ganhar dinheiro, Nossa, não gente. vai. Não vai dar certo. A pessoa, ela tem que ter o quê? Igual você tinha o sonho de poder lecionar. Ocasionou. A palavra tem poder. É, Essa pessoa que a isso pessoa fala que a palavra tem poder. É batata cara, isso, gente. Tem. Vai. Não Olha, joga pro universo que o negócio acontece. Vai. Ó, pra você ver como são as coisas. Essa semana mesmo, eu tava vendo a entrevista do Hungria, né? Do cantor Hungria no Podpah lá, no podcast, ele falando assim, cara, joga lá pro céu que a palavra tem poder, cara. A palavra tem poder. A palavra tem poder, porque olha pra você ver. Lá atrás, ele falando que quando ele tinha 14 anos de idade, ele falou assim, eu vou conseguir isso, eu vou ter esses carros, você vai ver. Todos os carros que eu queria, hoje eu tenho. Então, assim, quando a gente fala que a palavra tem poder, você tem que agradecer pra Deus e falar assim, o meu momento vai chegar, eu tô à espera de você. Na hora que você quiser, vai chegar. É isso aí. Pra você ver você hoje. E a jornada não é fácil, né? E é o que eu falo. Aí a persistência, ela entra nessa situação. Por quê? Você vai passar por situações difíceis. São as provações que você tem ali no meio do caminho. E até você chegar no seu objetivo ali, você tem as suas provações. Poxa, é isso mesmo que você quer? E se for, gente, você vai superar aquelas barreiras. Porque acho que você não tem a cruz maior do que você pode carregar, entendeu? Não, isso é verdade. E aí você vem aquilo lá pra de fato. Eu vejo que é como teste. É isso mesmo que você quer? Então tá. É isso mesmo que você quer? E aí você continua, você persiste e o negócio acontece. E tem uma coisa que até mesmo a minha mãe, ela fala. Você tem que tentar. O não na vida você já tem. O mínimo, a única coisa que pode dar de errado é você voltar da onde que você começou. É. E você, dali você já tinha alguma coisa. Exato. E o recomeçar não é começar de novo. Não. Porque você teve experiência ali. Então você começa do ponto que você teve. Exato. Igual, por exemplo, desde quando eu comecei, eu, Douglas e até antes o Kaique tava com a gente tinha uma experiência, igual a gente tá conversando aqui nos bastidores. A sua primeira entrevista, você olha pra hoje, até agora, é totalmente diferente. Então, a mesma coisa você, quando foi a primeira vez, quando você foi o lá... primeiro atendimento, a primeira audiência, a primeira aula, e é de fato, é muito isso daí, gente, você fazer essa autoavaliação e ver os pontos bons, porque eu não vejo que você nunca vai estar 100%. Eu, por exemplo, não vejo uma aula 100%. Eu sempre tenho alguma coisinha para melhorar ali. E é o que você falou, o feedback, gente, é sensacional. É a melhor coisa que tem. Eu recebo feedback dos alunos e eu agradeço. Inclusive, teve até uma situação que eu recebi um feedback de uma aluna e assim, eu criei uma situação dentro da aula para desenvolver eles e para desenvolver todo mundo ali. E assim, é muito legal, gente, essa construção. Mas é essa a essência da vida, né? Essa é a essência da vida. Eu falo que quando a gente fala que a gente é melhor em tudo, quando a pessoa acha que ela é boa em tudo, você pode ter certeza que essa pessoa, ela acredita que ela é boa. E aí o que acontece? Todo mundo que tá por trás dela, né, aquela equipe, alguma coisa, provavelmente odeia aquela pessoa. Porque quando a pessoa ela se acha demais... Você pode ter certeza que o ego dela tá lá em cima. E não vai dar certo. E não dá certo. Pode ter certeza que uma hora que quando acontecer o tombo, ela não vai conseguir levantar, né? Mas assim... A nossa vida ela não é nada mais do que uma troca, né, gente? Sim, a gente tá aqui para servir as pessoas, né? Com certeza. E é o que eu falo pros meus alunos ali. Eu falo, gente, não tô aqui para ensinar. Tô aqui pra gente compartilhar conhecimento e é um crescimento aqui para todo mundo. Porque, gente, cada aluno é uma história. É uma pessoa que tá ali. Você não consegue chegar numa sala de aula, você tirar a mochilinha da sua história, deixar na porta e entrar ali para você adquirir somente conhecimento técnico. Eu falei, não, de fato, gente, o professor... E é o que eu tô sentindo hoje. E assim, é muito, gente. É muito melhor do que os meus sonhos, entendeu? Eu imagino pra você que você, na primeira vez, quando você entrou lá dentro da sala lá, você falou assim, nossa... quanto tempo você já tá como advogado? Desde a última vez que você entrou numa sala de aula como aluno? Tem o quê? Tem já uns 8 anos? Como aluno foi quando eu terminei ali a minha especialização em aluno em sala de aula física mesmo, acho que vai fazer uns 2 anos. Você tava se qualificando, né? Isso. Mas assim... Na graduação isso. Acho que faz uns 7 anos. 7 a 8 anos, vamos dizer assim. E aí você voltar para uma faculdade... Aí eu te falo, como professor... Já começa aí como professor e o principal de tudo, que aí que vem a questão. Você fala assim, eu tava daquele outro lado. E eu não imaginava que eu ia estar desse lado. E detalhe, imagina igual você falou, cada história, cada bolsa, cada pessoa tem uma história. Exato. Aí você vai e fala, nossa, ele
como que a pessoa imagina o que passa na cabeça. Tem gente ali que trabalha o mês inteiro só para pagar a faculdade. Isso. Tem gente que estudou com a beleza para conseguir uma vaga de uma bolsa, que era a única oportunidade deles para poder melhorar a família. E muita gente tem isso. A gente sabe das histórias. E tem gente que tá ali também só para poder cumprir o papel pro pai, alguma coisa que a gente sabe. Mas é histórias. É isso né? mesmo. É histórias. Aí você vai falar, olha. Aí eu fico imaginando o que passa na sua cabeça. Nossa, gente, é magnífico. E aí é o que te faz crescer. E aí você escuta essa história, você tem essa troca com os alunos. E assim, os alunos também com interesse de saber a sua história, porque você tá ali, você é uma figura que pode ser o espelho das outras pessoas, o espelho dos alunos. Claro que tem pessoas que elas se alinham ali, ela tem aquela predisposição com outros professores, mas você tem os alunos que como identifica também, exatamente, né? que cria aquela identificação. Então, assim, você é exemplo para as outras pessoas ali também. E agora a gente tá colocando bastante assunto na parte da sua, como diz, novidade, né? Da sua novidade. Como advogado, você atua hoje em duas áreas, você tem mais preferência nessas duas áreas, né? A gente fala que é na parte previdenciária, né? Isso. E na parte civil, né? Civil ou civil? Civil, né? Que aí depois é direito civil, mas é a área civil. Civil, né? Nesses dois casos, hoje, aqui, vamos dizer, na região nossa, em Dayatuba e tal, o que mais procura? É a parte previdenciária mesmo ou na área civil em questão? É porque a civil, ela abrange bastante, né? Abrange a parte de divórcios, abrange também questões de acho que falecimentos, alguma coisa assim desse tipo. Sucessões, né? Que é tal. a questão dos inventários, dos arrolamentos. Isso. O que mais hoje tem aqui em Dayatuba e região nossa é o quê? É essa parte ou não? Vamos dizer, criminalista, sei lá. Quem então hoje procura mais vocês lá no escritório? Porque aí, só recapitulando um pouco, por exemplo, da minha história. Quando eu entrei no escritório, no estágio, que eu entrei lá no segundo ano da faculdade, então era um escritório que tinha muito forte à frente do direito de família em si. Então era um recorte dentro da área de direito civil. Então aí que eu tenho essa experiência com o direito civil e eu acabei criando essa proximidade com essa área justamente por conta da minha história, por conta dessa experiência. Só que aí depois quando a gente se colocou à prova, por exemplo, ali de abrir o escritório, né? Então aí eu falo que foi, por exemplo, a área de direito previdenciário que me escolheu. Porque diante da necessidade do escritório ali, então eu precisei ali iniciar a especialização dentro do direito previdenciário para poder estar à frente, porque de fato é uma área estritamente técnica, porque você está lidando ali com instruções normativas do INSS, você está lidando com modificação de lei, então assim, é uma atualização atrás da outra. Era nesse ponto aí que eu ia chegar agora, que agora é a hora de cutucar, que eu falo, porque assim, cara, hoje a gente sabe que teve muita mudança nessa parte de aposentadoria, né? Porque eu sou leigo, eu sou novo ainda, se eu pudesse eu já aposentava agora. eu costumo até brincar com o pessoal, se eu pudesse eu aposentava, porque ganhar dinheiro é bom, trabalhar é bom, não vou dizer que não é bom, mas ganhar dinheiro é melhor. Né? Vamos brincando assim. Mas assim, a aposentadoria, na realidade, hoje eu acho que as pessoas, o brasileiro em si, vamos dizer o brasileiro, que é o que a gente, nosso nível nacional, eu acho que para ele ficou distante. Muitas pessoas acham que ficou muito distante aposentar hoje, né? Eu falo porque eu tenho uma pessoa em casa que é meu pai. Puta, nossa, pensa no ser humano que xinga, que briga, que fala isso. Era pra eu já estar aposentado, já era isso, era aquilo. Ele queria por causa dessa mudança que teve. O que mudou? Não sei se você pode dizer isso, né? O que mudou? Qual foi a diferença do antes pro agora, para essa fusão? Não sei como é que funciona direito. O que mudou é que acabou assim, a pessoa ali, né? A pessoa que está ali contribuindo com o INSS foi mais penalizada do que ela já era penalizada antes, né? Então, assim, de fato ficou distante. Um pouquinho mais distante ali, um pouquinho mais apertado o negócio. Por quê? Justamente pela situação hoje que a gente encontra a Previdência. Então, antes nós tínhamos ali as pessoas, porque a Previdência nada mais é do que aquele dever que você que está ali prestando, você é segurado, porque ela funciona que nem um plano de saúde, né? Então, você está ali assegurado pela Previdência se você está contribuindo com ela, tá? Diretamente ali, como contribuinte facultativo, ou se você, por exemplo, é um seletista, que depois é o seu próprio empregador que faz esse pagamento aí, tá? Mas como que funciona? Então,
A gente tem hoje, a história, ela conta, né, que é a geração de hoje que está sustentando os aposentados. E aí, o que acontece? Hoje você tem muito mais pessoas... então você acaba tendo as pessoas, os dependentes ali, as pessoas que estão recebendo da Previdência, uma necessidade... A Previdência hoje, ela acaba tendo o dever de obrigação maior, ou tá ali pau a pau, chegando numa situação complicada do tanto de receita que ela tem. Vamos dizer assim, em outras palavras, antigamente não tinha tantas pessoas aposentadas. Até por conta da expectativa de vida, né? Que tem aumentado muito. Aí que vem a questão. Aí é uma questão, até minha dúvida mesmo. A pessoa paga, porque hoje para aposentar, como é que funciona hoje para aposentar? A pessoa, vamos dizer, no nível básico, né? Tá. Vamos dizer, normal. Vamos dizer, a pessoa trabalhou quanto tempo? Sem questões de que se fala, de salubridade, essas coisas. Como é que funciona hoje uma aposentadoria normal? Então, porque aí a gente entra nas diversidades que nós temos. Então, assim, hoje nós temos pelo menos 4 regras de transição. Por quê? Então, a gente vai falar, a gente precisa separar em grupos. Então, aquela pessoa que atingiu todos os requisitos da lei até novembro de 2019, então ela está dentro de um quadrado. A pessoa que é segurada anterior a 2019 e a pessoa que se filiou à Previdência posterior a 2019. Então, a gente tem esses 3 quadrados que a gente precisa diferenciar. Tá? Por quê? Aí a gente parte exatamente. É por isso que eu falo, é estritamente técnico isso aí. A gente parte para o segundo passo, que é verificar essa pessoa, pelo menos para a regra para aposentadoria de tempo de contribuição, ela tem 4 regras de transição ali. Caramba. Então ela pode se aposentar sobre 4 expectativas ali. E o que acontece muito, Mineiro? E é onde que a gente entra aí, que é o que eu falo, que é onde entra o trabalho do advogado. Nossa. É a questão... só que você falando assim, já deu meio que um nível assim, eu falei, meu Deus, que trabalho que dá, que embrulho que dá, né? É um negócio assim, ele é estritamente técnico aquilo lá. Só quebrando seu raciocínio, mas não era pra ser tão difícil dessa forma, não é verdade? Porque a pessoa contribuiu, ela pagou para aquilo, pra ela conseguir. E ainda por cima ela tem que ter esse imbróglio todo aí. E aí é o que eu falo. E assim, essa ideia de complicação e, ao mesmo tempo, essa acessibilidade, por exemplo, da pessoa pedir hoje aposentadoria. Hoje você baixa no seu celular um aplicativo e vê o tempo, INSS, né? E você consegue fazer o seu pedido de aposentadoria. Mas aí eu coloco em xeque essa questão. Porque, de fato, o benefício que o INSS vier a conceder para você é o melhor benefício? Tá? Então, assim, todos nós temos o direito de ter concedido o melhor benefício. Só que, de fato, o que o INSS está concedendo para você é o melhor benefício? E aí é o que a gente entra numa questão que é o planejamento previdenciário. Tá? O que é o planejamento previdenciário? É um mapa, aí eu digo para os clientes, para ficar bem ilustrativo. Então, ele é um mapa que mostra para você, olha, você está nesse ponto e você quer aposentar. O que você prefere? O que você está priorizando? Valor para aposentadoria ou você está priorizando o tempo? Ou seja, eu quero aposentar primeiro, urgentemente, porque eu não aguento mais trabalhar, estou assim exausto, ou calma aí, eu consigo trabalhar um pouquinho mais para receber uma aposentadoria maior ali. E essa diferença, e assim, parece que não tem diferença, mas tem, tá? E a gente tem inúmeros casos no escritório de pessoas que implementam ali, elas alcançam os requisitos da lei, mas se ela trabalhar ali 6 meses, 7 meses, às vezes até 1 ano, 2 anos a mais, ela consegue uma diferença na aposentadoria dela. E aí fala, poxa, uma diferença de 600, 700 reais. É claro que isso daí vai variar de acordo com a realidade de cada um. Só que aí você coloca isso numa expectativa de vida de, por exemplo, 85 anos, você tem lucro, que é o que a gente fala. Por quê? Você receberia X, mas você consegue receber 2X, por exemplo. E uma outra dúvida, tem inflação também em cima da aposentadoria ou não? O quê? Você está falando de uma penalidade, por exemplo? Não, vamos dizer assim. A pessoa, ela aposenta... Dá um exemplo. A pessoa aposentou com 2,5, R$2.500. De acordo com os anos, aquela aposentadoria vai aumentando. Você tem a defasagem, né? Ela tem... Isso aí é de acordo com o governo, né? Porque a gente tá falando previdência relacionada ao governo, ou inflação, alguma coisa, não sei como é que não acompanha, né, a inflação, e por isso que muita gente acaba chegando lá falando, meu Deus do céu, eu aposentei com 4 salários e hoje eu não tô recebendo 2 salários, entendeu? E aí você tem essa defasagem aí. Caramba. Justamente. E é o que eu falo, hoje, por isso que gente,
é sempre a situação. Procure um advogado, procure uma pessoa competente para isso. Por quê? Você tem a possibilidade de entrar com a aposentadoria? Tem. É acessível. É meu INSS. Você pode ir até o INSS e fazer esse pedido de aposentadoria. O servidor vai te receber, vai digitalizar os seus documentos, vai lá dar entrada, você vai receber um requerimento certinho, bonitinho. Só que o que você vier a receber, de fato, é o seu direito? E assim, uma vez que você fez o pedido, você recebeu, você não consegue... Porque até a questão da desaposentação, por exemplo, já foi superada isso daí. Então, aquela pessoa que aposentou e continua ali na labuta, trabalhando, né, contribuindo, ela não consegue desaposentar para receber um benefício melhor ali. Então, aposentou uma vez ali, já era. Tá? Você não consegue rever essa aposentadoria. Você consegue rever se o INSS falhou em alguma coisa. Mas você não consegue rever por uma situação, olha, aposentei, continuei trabalhando, continuei contribuindo e agora eu quero rever a minha aposentadoria novamente. Nesse sentido, não pode mais. Uma coisa que eu ouvi muito, assim, eu acredito que não só eu, mas o brasileiro ouviu. A Previdência tá falida. Isso é verdade? Olha... Porque assim, você tá no assunto todo dia. Você tá lá. Eu sou chucro, né? Eu falo que eu não conheço. A única coisa que eu sei que eu falo assim, que eu tenho que trabalhar demais, é capaz ainda, tanto de eu trabalhar ainda, eu não consegui correr, eu tenho que correr demais para conseguir os nossos direitos. Que hoje a gente vê, você pode dizer propriedade, que pra gente, por mais que a gente faz certo, ainda por cima a gente é taxado como errado. Né? Então a gente tem que provar que a gente tá certo. Que não era uma coisa que seria, como eu falei, tinha que ser muito mais fácil. Porque se você trabalhou, vamos dizer, hoje se você trabalhar, você tem que ter 35 anos, não é 35, você tem que bater a soma, né? Isso, você tem que bater a idade ali, e ainda você tem requisito agora a idade. É a idade, tá? Porque não existe mais nem aposentadoria por tempo de contribuição mais. Tá vendo? Hoje o termo técnico é a aposentadoria programada. Então acabou, por exemplo, a aposentadoria ali por idade. Tá? Você tem que ter, hoje você tem aposentadoria programada. Caramba. Então, aí eu te falo. A pessoa, porque assim, a gente é novo. Você é autônomo. Né? Pelo jeito, você vamos dizer, pra você parar de trabalhar, você tem que fazer um pé de meia legal. Exato. Né? Você tem que fazer um bom pé de meia. Eu e o Douglas, a gente trabalha lá na CLT também, se Deus quiser. Vamos dizer assim, quem sabe um dia eu consigo viver disso aqui, né? De podcast, se Deus quiser, a gente. Deus abençoar, Deus abençoa. Amém. Amém. O cara merece, o cara é top. Né? Mas assim, até hoje a gente tá na CLT, a gente tá trabalhando, a gente corre, né? A gente faz o nosso trabalho certinho. E assim, o que eu quero chegar? Porque o brasileiro hoje, ele ganha tanto, paga tanto, não sobra nada. Né? A intenção dele é aposentar para poder pagar os remédios, porque depois, quando ele termina na aposentadoria, já tá doente. Deus me perdoe falar isso, mas é a vida do brasileiro hoje. E a inflação tá só que sobe, isso e aquilo, e o salário tá baixo, igual você falou, que aposentou com 4 salários, que hoje já ficou com 2, não acompanha. Né? Não acompanha. E aí você vai e me fala. Agora essa programada. Como que vai ser essa programada? Vai continuar? Pelo que você vê, você acha que fizeram isso foi por causa da Previdência que tá falida? Que o pessoal fala que os bancos privados não transferiram. Eu ouvi muito isso, eu não sei se isso é verídico. Né? Eles não transferiram o valor que era para ter transferido para a Previdência e tal, isso e aquilo. E por isso que foi obrigado a fazer esse projeto dessa Previdência dessa forma. Você acha que tem possibilidade de voltar igual era antes? Ou você acha que não? Eu vejo que a gente tem uma situação, uma evolução, e assim, de fato o que a gente vê é que em nenhum ponto houve benefício para o segurado nessa reforma da Previdência, tá? Seja em questão de tempo para aposentadoria, quiçá pela questão do valor da aposentadoria, gente. Então, assim, se você coloca aquela pessoa recebendo a aposentadoria, uma concessão, aí o que a gente fala, por exemplo, a gente trabalha sobre as simulações. Aquela pessoa, o quanto ela receberia sobre a regra, antes de 2019... ela receberia o valor X. Só que, gente, o que ela recebe hoje, posterior à reforma da Previdência, o valor é bem menor. Então, assim, é uma penalidade que é complicada. Hoje um processo de aposentadoria, ele leva em torno de quanto tempo? Então, é muito relativo. Que é o que por exemplo, uma aposentadoria ali, que é a gente entrando com uma regra de transição ali, por exemplo, que então é para o segurado que já estava filiado ao INSS antes de 2019, a gente entrando, por exemplo, uma aposentadoria ali por idade, e ele entra numa das regras de transições, tá?
é uma aposentadoria mais rápida porque é requisito, bateu, levou ali, requisito idade, carência, ponto. Então ela é mais rápido para você conseguir administrativamente ali. Aí eu não consigo nem precisar, porque hoje ainda tem esses o embrólios, formato né? da Previdência é a nível nacional. Então você entra com um pedido de aposentadoria ali, você entra numa fila nacional. Caramba. Então é um servidor ali de outro estado que pode analisar o seu pedido, como pode ser um servidor do seu próprio estado que pode analisar. Porque é uma fila nacional que você entra ali. Então não tem como precisar. Mas aí quando você trata dessas aposentadorias que são mais requisitos legais, ela tem um retorno mais rápido. Só que aí quando você entra, por exemplo, numa aposentadoria especial, onde você numa aposentadoria rural, onde você tem provas ali para o INSS trabalhar, e a gente sabe que o INSS ele bate nas questões, o que ele puder negar, ele vai negar. Para ele é menos um dinheiro que vai ter que pagar, né? E aí o que acontece? Aí você tem essa situação de você superar toda a fase administrativa, que é até uma questão que é muito pautada, essa questão que é você trabalhar com pedido, trabalhar com recurso de primeira e segunda instância dentro do administrativo, para só depois você entrar com essa situação dentro do Poder Judiciário. E da forma como você fala, tá bem claro. O bom é esse, que é claro, né? Isso que a gente quer mesmo. Mas da forma como que você fala, eu vou ser bem sincero pra você, eu vejo que foi uma tremenda sacanagem que fez com a gente, né? Porque, o trabalhador, mas a pessoa fala assim, tá tendo uma longevidade melhor, né? Igual você falou. Mas também tá tendo mais, como diz, mais custo, né? Sim, não, e você vê, porque a gente recebe os clientes lá no escritório, aquelas pessoas que pagam arduamente aquela contribuição ali, e na expectativa da aposentadoria. E assim, aí você chega no final, a pessoa está recebendo de fato ali o valor de um salário mínimo, por exemplo, e é de fato ela despendeu ali, aquela pessoa que está, por exemplo, aquela senhora que está fazendo salgadinho para vender, para bater ali no sustento dela ali, a matemática fecha ali, e quando fecha, né? Quando fecha. Porque às vezes você precisa, a gente tem muita questão de cliente que precisa ali de um auxílio dos familiares. É complicado, que assim, é muito complicado, igual você falou de auxílio, isso e aquilo. Eu não sei se eu posso dizer isso com propriedade. Que eu falo assim, questão de aposentadoria. Mas eu fico olhando, por exemplo, meu pai, por exemplo, ele trabalhou já tem mais de, vamos dizer, acho que já tem 32 anos, 33 anos trabalhado, se eu não me engano. 33 ou 32, alguma coisa assim, trabalhado. E tem a questão das periculosidades, sim, né? Que junta insalubridades e tal, que pega os PPR, né? PPP? Alguma coisa assim, eu não entendo direito. E vai junto. Mas mesmo assim, ainda, colocando na norma, não daria o tempo, né? Não daria a idade. Teria que trabalhar, sei lá, mais 3 anos, alguma coisa. Você, como profissional, que está em cima disso. Geralmente, quando acontece, você recomenda a pessoa, se você quer receber o 100% do que você recebe hoje, não sei se é possível receber 100%, não sei como é que funciona essa tabela, né? O que acontece? Cada regra de transição, por exemplo, você tem uma forma para você, para o INSS, na verdade, né, calcular a renda média inicial da pessoa ali, tá? Então, por isso é que eu falo que esse planejamento, ele é o que eu falo, ele é a luz para aquela pessoa que está querendo aposentar, que está na iminência de aposentar, ou até aquela pessoa que, de fato, está olhando para o futuro dela ali, projetando ali o futuro, seja curto, ou médio, ou longo prazo, tá? Então, a gente fala lá no escritório, que é um produto para venda para qualquer pessoa, tá? Desde o seletista até aquela pessoa que está na expectativa ali de aposentar, que está vendo a aposentadoria dela num curto prazo de tempo, porque ela vai trazer justamente essa luz para você. Vai falar qual que é a sua expectativa, por exemplo, de valores e de datas. Porque você consegue colocar, olha, nessa data você tem uma previsão de recebimento, porque aí a gente sempre coloca, também pondera essa situação, porque legislação, ela é aplicada hoje com as regras de hoje. Então, como a gente está tratando de uma situação futura, de uma projeção, a gente pode sofrer alterações no meio do caminho aí, né? E essas alterações, quando acontece, o cliente volta lá? Volta. Aí depois a gente tem até isso daí previsto lá em contrato, essa possibilidade do cliente voltar, e a gente, como a gente já tem um caminho andado, né, que é o que a gente conversou lá no começo, que quando você recomeça, você não parte de um começo novamente, você parte de daquele ponto de partida. Então aí a gente
faz um retrabalho, só que é um retrabalho em cima do que nós já fizemos, né? Porque a gente está falando de uma alteração ali. Então, como a gente já tem um histórico dele ali, a gente só faz um recálculo de uma situação. Tem a possibilidade, por exemplo, assim, a pessoa, não sei se isso é possível, por exemplo, provavelmente já deve ter acontecido isso com você. Ela tá no escritório, ela deu entrada no outro escritório, aí chega pra você e fala assim, ó, olha, ele lá não tá resolvendo, como é que eu faço pra trazer pra você aqui? Tem como trazer isso pra você? Ou geralmente a pessoa, não, já deu entrada com aquele lá, você tem que seguir com aquele lá? Então, é porque aí entra até numa questão de ética, porque o advogado em si, ele tem ali uma situação contratual com o cliente, tá? E por isso que é muito importante você... E é segurança para ambas as partes, tá? Quando a gente fala de... A gente vai no seu escritório, você fazer um contrato. Poxa, tá desconfiando? Não, é segurança para ambos os lados. Entendi. Tanto para o advogado para com o cliente, quanto do cliente para o advogado, tá? Porque a questão de confiança, hoje você pode confiar, amanhã não sei o que acontece e você tem essa desconfiança. Só que aí você há de concordar comigo que houve um trabalho ali do advogado, então para essa questão gerou de... tempo, né? Exatamente, ele empenhou ali o trabalho dele, bem ou mal, ele empenhou o trabalho, tá? Então a pessoa confiou, ela levou ali toda a situação e o advogado trabalhou. Então, para essa rescisão contratual, a gente precisaria verificar quais os termos que existe nessa situação pactuada aí. Entendi. Então, poder? Pode. Só que aí a gente precisa ver as penalidades, por exemplo, dessa rescisão. Eu vi uma coisa, eu até comentei, até ri pra caramba. Foi ela descer, ela tinha postado isso esses dias atrás no Instagram dela. Um vídeo do Jonathan Neme, acho que Meme, alguma coisa assim, que ele tava mais ou menos esse clima assim que tinha acontecido. Que era um advogado, o Jonathan era o advogado e tal, e chegou a cliente. Ai, tal, fulano me indicou você. Você poderia dar uma olhadinha pra você? Aquela olhadinha. Gente, isso quebra a pessoa, né? Nossa senhora, demais. Porque, meu... E aí ele fala, vou dar uma olhadinha. Dei uma olhadinha, pronto. Tá ok, então... Isso acontece? Demais. É demais. Demais. E aí eu sempre falo, tá... Dá uma oportunidade pro seu colega, pro advogado, te explicar. Porque assim... E aí, gente, é aquela questão que eu falo... que acaba sendo o advogado sendo penalizado. Justamente porque hoje você precisa ter uma acessibilidade, você precisa conversar com a pessoa. Você precisa estar íntimo da pessoa, exatamente. Né? Aquela questão de você tratar num juridiquês, pra mim isso daí é uma questão passada. Você precisa explicar pro seu cliente ali. O que tá acontecendo? A linguagem da pessoa, né? Exato, ele tá pagando por aquilo, entendeu? Então ele precisa no mínimo entender. Então, aí você chega, você começa a explicar. Eu chegar, por exemplo, aqui para você e explicar todas as regras de transição com base em colocar artigo. Para você, não faz sentido. Então, você tem que explicar de uma forma clara para o cliente. E aí que tá o problema. Às vezes, o advogado, ele trabalha certo da forma técnica, porém, a falha está na falha de comunicação. É isso que eu sinto muito em muitos advogados, né? Eu falo muitos advogados que eu falo pelo fato que pelo que a gente vê nas pessoas, né? Que fala assim, mas o advogado não fala, me explicou isso, não me explicou aquilo. Mas aí você fala assim, mas você entrou na parte do seu processo para saber como é que tá o andamento? Isso. Aí eu vi lá, tem um tanto de coisa escrita lá, então significa que ele deu entrada, já tá indo. Mas ele não conversou comigo. É o que vocês estão falando, que é a questão diferenciada suas, né? Que eu vejo muito, que eu vejo muitos elogios. Gente, é a comunicação. Eu acho que é isso que falta, né? É o cartão de visita, né? A gente tem que mostrar o que a gente é e, tipo, vamos dizer, se vem uma pessoa leiga, explica da maneira leiga pra ela entender. Exato. Como é que funciona. É você adequar a linguagem com o seu interlocutor. Então, você tá tratando com um advogado, você vai tratar de uma forma. Se você tá tratando com uma pessoa que tem um grau de instrução maior, você vai tratar com aquele interlocutor, mas tem gente que não tem tanta instrução e você precisa adequar. Eu falo isso, pessoal, nossa, eu falo isso demais. Um exemplo claro. Você me ajudou, inclusive assim, você me ajudou, eu fico muito agradecido, porque foi em questões da forma de colocação, escrita, tá, essas coisas, você me ajudou demais. Mas, por exemplo, eu tô indo mandar um e-mail, por exemplo, lá para vamos dizer, uma hierarquia muito maior, agora que a gente tá indo fazer a gente tá indo... a gente convidou, né, uma pessoa meio que hierárquica boa, né, a gente fala, né, não desmerecendo as outras pessoas que já vieram, mas a gente fala assim, hierárquico, vamos dizer assim. Sim. E aí eu falei assim, e agora, como que eu vou escrever? Eu escrevi de uma maneira, eu falei assim, olha, aí, vocês que são advogados, têm uma linguagem culta, né, vocês têm uma linguagem boa. Aí eu falei assim,
E minha irmã tava com problema, que ela tinha feito uma cirurgia, né? Eu falei assim, ó, Jó, dá uma mãozinha aqui. Ah, então beleza. Aí ela melhorou, né? Já tinha dado a recuperação. Falei assim, você poderia, como diz, reescrever, né? Pra ver como dá uma reformulada aí pra mim. O que você acha? Ele falou assim, olha, eu entendi o que você quer escrever. Eu tinha escrito mais ou menos assim, eu vou melhorar algumas coisas. Meu, da forma que melhorou. Vamos dizer o que você também falou, a mesma coisa. Sei lá, foi simples, impactante e o principal de tudo, objetivo. Né? Então, assim, às vezes não é falta de... a palavra certa, eu falo que é isso mesmo, falta às vezes de cultura mesmo, de poder falar. Igual, por exemplo, eu falo aqui muita coisa errada, eu falo, sou suspeito, mas é meu jeito de falar porque é o momento que a gente tá conversando, é a prosa. Vamos dizer, se vir um delegado aqui, eu vou continuar falando do mesmo jeito. Agora, diferente como que eu conversaria com ele se fosse no ambiente dele. Exatamente. Eu acredito que é de acordo com o ambiente. Exatamente. Por exemplo, você numa audiência doutor lá, como que fala aqui? Como fala? Como se trata com o juiz lá na hora lá? Excelência, né? Então, tem esse detalhe. Você vai tratar doutor, isso, aquilo. Então, assim, são formalidades. São formalidades, né? Exatamente. Então, aí eu falei assim, olha, Joyce, me dá a mãozinha aí, porque como é que você faz? Quando eu li, eu falei, puta merda, meu, olha só, brigadão mesmo. Na hora, já mandei um e-mail já pedindo, né? Porque tem todo um trâmite pra entrar com assessoria e tal. Aí, automaticamente, a pessoa vai falar assim, tá vendo? Eles têm um respaldo, eles sabem como é conversar. E aí, né? Isso é importante. E aí, o resultado daquele vídeo lá é uma questão que é muito corriqueira. E só pra gente repontuar, e é de fato essa questão de falta de comunicação. Porque a gente sabe que nós temos hoje um judiciário abarrotado de processos, tá? Nós sabemos da lentidão que são esses processos, das formalidades, das exigências do processo em si que requer isso. Só que a gente sabe, porque nós estamos, né, na lida com isso, nós estamos no dia a dia com isso. Só que a pessoa ela não entende aquilo. Por quê? É um processo que ela tem. Nós estamos à frente de inúmeros processos. Então aquilo lá já faz parte do dia a dia, né? Só que para a pessoa não. E aí, quando ela fala, nossa, meu processo está demorando 2 anos, eu não estou tendo retorno, o meu processo parece que não está andando. Só que assim, está andando. Aí andando, claro, de acordo com as formalidades que exige e tudo mais... E dá aquela falsa sensação de que não está andando. Só que aí é que eu falo. Entra aquela questão do... Se tem alguma dúvida, pode fazer contato conosco. A gente vai esclarecer as dúvidas. Porque você precisa repontuar para a pessoa isso. Você tem que saber, né? Mas eu também acho que também é falha também da pessoa. Sabe, eu acho que a da pessoa que está procurando. Porque assim, eu vejo muito isso. Até mesmo nos aplicativos quando eu trabalho. Que a pessoa tem medo de perguntar. Por que ela tem medo? Aí eu tenho medo de perguntar e eu tá sendo, sei lá, evasivo. Não é evasivo a palavra certa. Eu acho que eu tô sendo... Criando dúvidas aí, tá duvidando da índole. Isso, mas eu acho que não tem isso, né? Eu acho que a pessoa, quando você tá perguntando, até porque você tá recebendo. Exatamente. Até porque você vai receber. Porque tem a forma de como vocês lidam, de acordo com o contrato, como é que ele é feito. Então, é muito isso, né? Eu não recebo de forma ofensiva alguma quando a gente tem uma dúvida. E aí, é claro, é a forma de você conduzir essa dúvida, né? E a partir do momento que a pessoa tá tirando dúvida e você tá respondendo, significa que você tá mostrando clareza pra pessoa. Exatamente. E você tá profissionalismo. Exato, seu processo tem totalmente lisura. E aí eu falo até, quer levar para outro colega? Pode levar, sempre uma avaliação ali. E, eu tava esquecendo de um outro detalhe, que, inclusive, era bem uma coisa simples, que era ter falado lá atrás na parte do patrocínio. Como que a gente tá montando o estúdio, a gente tá aqui na parte, né, a gente tá logo, se Deus quiser, a gente tá lá no estúdio também. O que acontece? A gente tem os nossos custos, né, que a gente fala. A gente tem aqui, a gente fez um Pix, né, a gente fez um Pix que hoje, agora tudo é Pix. Tudo é Pix hoje em dia, tudo é Pix. A gente fez o Pix aqui do Pode Prosear, inclusive vai estar aí na tela. Acho que o Dog vai colocar, né, Dog? Vai tá. O Dog já vai deixar aí na tela o Pix. Gente, qualquer quantia que vocês quiserem depositar, fazer essa ajuda pra gente, vai ser top demais. Não importa qual é isso aí. Não é só pro estúdio, mas sim porque significa que a gente tá agradecendo de qualquer maneira mesmo, né? E assim, eu acredito muito que essa questão de pedir dinheiro é difícil.
Eu não gosto muito, não, mas eu sou bem sincero pra você. Hoje em dia, não é pedir dinheiro, isso aqui é fortalecer a sua credibilidade. É a rede de apoio, É a né? rede de apoio. Rede de apoio. É uma rede de apoio, né? E assim, o YouTube, né, ele nos fornece isso muito bem. Ele fala que a partir do momento que você tá lá pra te ajudar, você, por exemplo, você tem dois escritórios hoje que é um sucesso. Tá, a gente tá vendo o sucesso que tá sendo, né? Você não tá dando conta, tem isso, aquilo, e ainda por cima quebra as pernas sua, né? Então, assim, eu falo que é mais por questão de ajuda mesmo, né? Então, assim, eu fortifico isso, agradeço as pessoas que estão nos ajudando, que estão aí também, né, por cima desse estúdio novo que a gente, se Deus quiser, vai sair. Nossa, não vejo a hora. E não só eu, porque assim, as pessoas acham que é simples, mas os bastidores, gente, é uma muito, construção ali, né? É uma construção. Você tem que tirar daqui, vamos mover pra lá. No estúdio não, no estúdio você tá lá paradinho, não precisa fazer mais nada. Mas eu vejo muito que você, eu falo você em si, quando eu fui conversar com você a primeira vez que você veio, porque assim, eu tinha visto você umas 2 vezes, eu acho, quando eu tinha ido lá no escritório, né? Mas pessoalmente conversando, assim, é outra coisa. Você é uma pessoa totalmente deslocada, que eu falo, não é descolado, que eu falo, é isso que é a palavra. Porque você se adapta de acordo com o ambiente também, né? Hoje eu pensei assim, nossa, será que ele vai vir todo formal, gente? Porque toda vez que eu vejo você no escritório, tô todo formal, gravata ali, alinhadinho, né? Aí lembrei que da última vez quando você veio com a Laudeci, você veio todo, tá? Aí o cara tá todo na estica, todo tile, né? E cara, é uma coisa de louco, né? A gente fala que essa prosa aqui nossa aqui nunca acaba, porque a gente tá conversando, você vê como que são as coisas, já tá dando 1h30. Uau! Caraca, tá o quê? gente. Tá 1h30 quase, né, Dog? Tá vendo? E você vê como é que não é cansativo. Não. E você lembra quando a gente começou aqui, que você tava com aquela ansiedade, aquele friozinho, você já tá aí natural. Não, o mineiro manda muito bem, gente. O cara desenvolve a conversa. A gente tenta dar aquela conduzida. Mas como já tá dando um tempo legal, já tá dando aquele tempo que fala, não tem jeito, a gente já tem que começar a gerenciar. Eu sempre faço uma pergunta para as pessoas, 2 perguntas. Agora eu começo a fazer 2 perguntas. A primeira pergunta que eu costumo dizer, uma frase que te impactou, carregou você para a vida. Que é um lema que você carrega para você. Eu gostaria que você falasse para mim e para nossos internautas, para as pessoas que nos assistem, porque essa frase, cara, muitas vezes ela diz muito, não para mim só que vai absorver isso, mas sim para aquela pessoa que tá ali atrás ali, que ele vai carregar para sempre aquilo ali com ela. O que você tem, se você tem uma frase dessa? Olha, uma frase que vem muito forte, eu acho que é por conta do momento também que nós vivemos, as pessoas elas estão assim exaustas, né? A gente está vendo esse momento aí de pandemia, vivendo, eu espero, faço votos de que a gente esteja logo saindo dela e eu vejo essa luz no fim do túnel, né? Graças a Deus. Mas a frase que eu compartilharia com vocês para cada dia a sua dificuldade. Olha. Então a gente vive hoje numa situação onde nós estamos ali muita informação, então a gente está carregado ali de informação e isso acaba causando na gente uma ansiedade, um excesso ali de futuro. Então é informação, as pessoas querendo, nós, né, porque nós somos humanos ali, estamos ali propensos a falhas e a gente sempre querendo imediatismo, resultado, mas a gente esquece de que todo dia ali tem sua dificuldade e cada passo que você está dando é uma vitória. E essas vitórias elas devem ser comemoradas. E não só as grandes vitórias, só os grandes findos ali, aquela situação que você chega. Então, se fosse para compartilhar com vocês, é uma frase que eu levo comigo e compartilho também com o pessoal do escritório, porque você lidar com pessoas é justamente, cada dia é uma construção ali. E aí eu levo sempre comigo essa frase, para cada dia a sua dificuldade. Isso é top. E agora aquela da cereja. José Pascoal pro José Pascoal. O que eu falo de mim? O que é você, José Pascoal pro José Pascoal? O que você diz de você? Cara, olha, nos últimos tempos, pode até parecer egocêntrico isso, mas eu tenho me admirado cada dia mais, sabe? Porque eu vejo que essa questão do você se colocar à prova, eu me vejo crescendo tanto nisso, aprendendo muito. Eu vejo que eu tenho muita coisa para aprender ainda. E cada vez mais apaixonado por essa questão de aprender, de se desenvolver e de entregar
é aquela questão de eu receber e poder entregar pro próximo. O que a gente tá fazendo aqui é sensacional isso daqui, gente. É muito bom, Porque gente. Eu falo pras pessoas. Eu acho que cada pessoa ali, acho que as pessoas não cruzam a nossa vida à toa. Porque você tem ali uma história para aprender, alguma coisa para você absorver, também para você compartilhar. Então é sempre o que você puder compartilhar, seja desde que para você pode ser a coisa mais simples do mundo. Entendeu? A coisa mais óbvia, mas para aquela pessoa não é tão óbvio assim. Talvez é a palavra que ela precisa ouvir para aquele momento, porque aquela situação de você tem a sua vida particular ali, que você não consegue expor para todo mundo, mas você indiretamente acaba influenciando naquela pessoa e acaba dando aquela palavra de força e sendo luz. Né? Exato. Eu recebi isso de muitas pessoas. E eu espero poder ser isso para as outras pessoas. E aí, quando eu tenho esses novos desafios, de hoje, por exemplo, estar à frente de uma sala de aula, de poder estar à frente de escritório, você tratando ali. E até foi quando eu coloquei na minha banca, quando eu fui fazer a apresentação para a seletiva da faculdade, eu coloquei que quando a gente está lidando com pessoas, está lidando ali com histórias. E antes de você fazer uma entrega técnica ali, somente uma entrega técnica, você tem para você entregar e para você receber essas histórias. Isso. Então fale com as pessoas, não fale para as pessoas. Então é você saber chegar no seu interlocutor e tocar ele. Sim, com certeza. Tá vendo? É isso que eu falo, gente. A prosa é natural, gente. É quando eu falo para as pessoas assim, que aqui a prosa nunca acaba, que virou eu falo que é meu bordão, né, que eu costumo dizer para as pessoas que não é só chegar aqui, sentar e jogar, vomitar, né, que a gente fala, vomitar pra pessoa, não, tem que ser natural. É isso que é gostoso, né? Você vê que a gente ficou aqui... Não precisa mandar aquele roteiro, o negócio acontece. Você vê que tá aqui, ó, sem nada. Tem 1h30 que a gente tá conversando e vamos dizer assim que, passou o ano, né? Cara, é muito bom. É muito gostoso. Eu gosto muito disso, desse tete a tete, né? Então, assim, mas só que uma hora tem que acabar também, né? Então a gente. Tudo que é bom dura o tempo suficiente. Exatamente. Eu falo pra todo mundo, dura o tempo suficiente. Então, gente, eu quero agradecer aqui mais uma vez a presença dele, né? A José Pascoal, que pra mim tirou muitas dúvidas. Acredito que pra muitas pessoas, mas depois vai vir ainda ele, a Laudeci, já no nosso estúdio novo, né? Com certeza, né? Contar os desafios, todos esses dramas que acontecem, né? Porque aí eu vou, como dizer, eu vou ter uma pessoa que vem em cima de mim e a outra que completa, né? Então, assim, eu só tenho que agradecer mesmo, né? Eu quero agradecer, fixar bem isso em mente mesmo, que aqui a prosa nunca acaba, é por isso, porque a gente não sente o tempo passar. É isso que é o principal. E é real, viu? É real isso. É real, gente. Não é da boca pra fora. Eu só vejo assim o Douglas lá atrás, lá o Dogão. Isso. Aí ele, eita! E o tempo vai passando. Você vê que semana passada foi 2 horas. E assim, a gente só saiu parando 2 horas, né? Por causa que a gente tinha os nossos amigos, os outros amigos, tinha compromisso. Porque senão era 2, 3, a gente já ia. Então, assim, eu só tenho que agradecer mesmo. Quero fazer uma chamada forte também, que é o quê? A gente tem um canal nosso de cortes aí, gente. O nosso canal de cortes Pode Prosear Podcast Cortes, né? Toda semana tá lá. O Dogão tá sempre postando os vídeos novos, nossos cortes lá, retroativos, até chegar no atual. Se Deus quiser, a gente tá. Dogão às vezes dá uma enrolada, né? Dogão, ele, como diz, ele é daquele jeito, mas o cara ali é fenomenal na parte da edição. Cara, técnica aqui. Não, qualquer coisa que você tem problema, chama o Dogão, porque é o Dogão que resolve as coisas. A gente tem o nosso Instagram, gente, tem que agradecer, gente. Vocês não fazem ideia da felicidade que eu tô, né? Curtam lá, gente, sigam a página. Gente, é top. Toda semana a gente tem uma coisa lá postando. E eu quero agradecer. Por que eu quero agradecer? Agora, eu terminei de ver aqui, vocês não sabem da maior. A gente aqui, graças a Deus, conseguiu hoje bater 400 seguidores. Pra mim, gente, isso aqui vocês não fazem ideia. Pra mim é muito importante. Gente, chegar nos 400 seguidores, pra quem tava lá no início, é muito importante. E essa questão da internet, ela dá essa amplitude, né? Porque, gente, é você falando com 400 pessoas. É você alcançando 400, no mínimo 400 pessoas. Né? Porque a gente sabe que o alcance é maior. Na hora quando a gente vê o alcance que esse negócio tá falando, 3 mil pessoas que chegou, contou, viu. Isso. Mas assim, eu fico muito feliz porque tá sendo natural.
É isso que a gente quer esse momento, sabe? É igual, por exemplo, tem os seguidores nossos do Instagram que tá lá sempre lá conversando, sempre dando apoio, sempre dando parabéns, né? Os nossos patrocinadores que acreditam na gente. Então, assim, gente, quero deixar bem claro, muito obrigado. Sigam a gente lá no Instagram, se inscreva lá no YouTube, lá no nosso canal, porque é muito importante. Ative as notificaçõezinhas, porque isso aí faz toda a diferença. Então, José, brigadão. Mas, ó, vamos lá, brigadão mesmo. O que precisar, você pode contar com a gente aqui. E você pode ter certeza, porque aqui no Pode Prosear, a prosa nunca acaba. Belezinha? Mineiro, tenho que agradeço de coração. É sensacional esse bate-papo com você. De fato, assim, gente... Foi barranco abaixo, conversamos aqui e a prosa não para, galera. Curtem, acessem os vídeos anteriores, tem muito conteúdo, tem conteúdo top demais, de linha, e acompanhar aí, porque promete, hein? O Mineiro aqui já deu uma palhinha dos próximos convidados e tem negócio bom aí, hein? Vai ser coisa boa, demais. Eu falo que o Pode Prosear não é só isso aqui, não. O Pode Prosear é um foguetinho que tá só decolando, logo. E eu fico muito contente, muito mesmo, de coração, de participar dessa sua história, e eu tenho certeza que num futuro tão próximo a gente vai ver essa evolução aqui, porque a gente já chega hoje, já notei diferença aqui da outra oportunidade que eu tive, e eu tenho certeza que num futuro bem próximo vai ser outras alterações e bem maiores. Cara, você merece todo sucesso. Que bom. José, brigadão, tamo junto. Pessoal, até mais, tamo junto. Valeu! Um abraço, tchau.